Na divergência dos autores, inspirados muitas vezes em critérios diferentes, preferimos seguir os que distinguem nessa época dois grandes períodos, de Kant a Kant. A problemática kantiana e seu legado inauguram a filosofia contemporânea. Alguns pensamento filosófico moderno. Com o renascimento cultural e científico, o surgimento da burguesia, o fim da Idade Média, as formas de pensar sobre o mundo e o universo ganham novos rumos. A definição de conhecimento deixa de ser religiosa para entrar no âmbito racional e científico. O teocentrismo é deixado de lado e entra em cena o antropocentrismo, homem ao centro do universo. Neste contexto, René Descartes criou o cartesianismo, privilegiando a razão e considerando-se a base de todo o conhecimento. A burguesia, camada social em crescimento econômico e político, tem seus ideais representados no empirismo e no idealismo. No século XVII, o pesquisador e sábio inglês Francis Bacon cria um método experimental conhecido como empirismo. Neste mesmo sentido, desenvolvem seus pensamentos Thomas Hobbes e John Locke, conhecido como o precursor do pensamento filosófico moderno, o filósofo e matemático francês René Descartes. Dá uma grande contribuição para a filosofia no século XVII, ao desenvolver um método cartesiano. De acordo com este método, só existe aquele que pode ter uma existência comprovada. O iluminismo surge em pleno século das luzes, no século XVIII. A experiência, a razão e o método científico passam a ser as suas únicas formas de obtenção do conhecimento. A única forma de tirar o homem das trevas, da ignorância. Podemos citar nesta época os pensadores Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Montesquieu, Diderot, D'Alembert e Rousseau. O século XIX é marcado pelo positivismo de Auguste Comte. O ideal de uma sociedade baseada na ordem e progresso influencia nas formas de refletir sobre as coisas. O fato histórico deve falar por si próprio e o método científico controlado e medido deve ser a única forma de chegar ao conhecimento. Neste mesmo século, Karl Marx utiliza um método dialético para desenvolver uma teoria marxista através do materialismo histórico. Marx propõe entender o funcionamento da sociedade para poder modificá-la através de uma revolução proletária. A burguesia seria retirada do controle dos bens de produção que seriam controlados pelos trabalhadores. Ainda neste contexto, Friedrich Nietzsche faz duras críticas aos valores tradicionais da sociedade. Representado pelo cristianismo, pela cultura ocidental, o pensamento para libertar deve ser livre de qualquer forma de controle moral e cultural. Então, para vocês verem que nessa época, o meu pensamento era a melhor coisa, a melhor arma. Mas você também tinha que se expressar em escritas, deixar um edito, deixar para que aquela geração futura poderia se basear naquilo que foi dito, mas que não só eles, mas que nós também podemos fazer uma grande revolução na atualidade, hoje em dia. Só pegar o gancho aí e cita aí também a questão econômica, né, professor? Nesse momento aí, do Karl Marx aí, que a partir dessa teoria aí a gente teve várias modificações no mundo aí, recentemente, né, no mundo contemporâneo aí, em função dessa teoria econômica, por exemplo, que não funciona, é difícil funcionar, né? E quando foi tentado se colocar isso aí na prática, se viu tanta confusão aí com as guerras frias e etc. Mas é extremamente relevante, né, o nascimento dessa teoria econômica, né, do Karl Marx. Com certeza. E continuando após esse pensamento filosófico. Qual é a obra primordial, principal de Karl Marx? O Capital. O Capital. Eu tenho essa obra em quadrinhos. Quadrinhos vai bem, né? Tem elas lá, né? Então eu vou precisar dela emprestada, tá? Então eu vou ter um seminário de Karl Marx. É? Eu trago esse para o chefe lá, se risca e rabisca à vontade. Beleza. Tá? Trago. Aí, após esse pensamento filosófico, teve o despotismo esclarecido, que é outro termo agora. Despotismo esclarecido tinha como objetivo o crescimento e o desenvolvimento do país. Seu principal ideal é que os cidadãos sejam felizes. Esse sistema político estava presente na Europa
e era sustentada pelos príncipes iluministas. Os governadores dessa época eram chamados de déspotas. E os mais se destacaram nesse período foram Marquês de Pombal, Frederico II, Catarina II e José II. Esses déspotas promoveram diversas mudanças e criaram um sistema penal. Fundou a escola, hospitais, asilos, concederam a liberdade religiosa, fundaram bancos, entre outras coisas. Isso tudo para o conhecimento e a modernização da área em que dominavam. Feudalismo para o capitalismo. A passagem do feudalismo para o capitalismo é marcada por diversos fatos. O sistema feudal estava passando por alguns problemas. E o sistema capitalista se aproximava cada vez mais. Isso ocorreu no período da passagem do período medieval para o contemporâneo. Os burgueses eram ex-servos que viviam nos campos e passaram a fazer parte da vida nas cidades e do mercado. Nesse momento, a burguesia queria se desvincular do clero, e o que ocorria em toda a Europa ocidental, pois os burgueses estavam cada vez mais independentes e com o comércio crescendo cada vez mais. Algumas cidades se beneficiaram com o fim das cruzadas, que reabrem o mar Mediterrâneo. As principais, Gênova e Veneza, se fortaleceram no comércio por serem cidades portuárias. A chamada crise de retração foi ocasionada pela peste negra e pela fome que complicou o comércio no Mediterrâneo e a economia feudal. Porém, ocorreu um período de crise no comércio europeu. E para resolver, ocorreu uma expansão marítima que ocasionou o comércio e a exploração de fontes de minério recém-descobertas. Uma das primeiras monarquias nacionais foi Portugal, sendo esse o termo usado na crise do feudalismo, quando quem passou a deter mais poder foram os reis. Essa situação beneficiou o rei e a burguesia, que entendeu o Estado Nacional como forma de crescimento e desenvolvimento. Na passagem do feudalismo para o capitalismo, ocorreram todas essas mudanças na economia, na igreja, nas cidades e principalmente no homem, tornando-o mais crítico e teocentrista. Não, aí não é teocentrista, aí é... Não, é mais crítico e menos teocentrista. Ah, menos. Menos teocentrista. Ah, entendi mais teocentrista. Menos teocentrista. Ok. Menos de Deus. Ô, professor, só nesse último trecho aí, uma outra coisa interessante que a gente vê também é quando o camponês ali, ele começa a virar burguês, começa a ter acesso ao capital, por exemplo, começa a ter... Como isso vai mudando a cabeça dele. E a gente vê aí também um exemplo aí de como o dinheiro transforma, né, a cabeça das pessoas. E depois do feudalismo veio o capitalismo, e quando houve uma tentativa, por exemplo, de você dividir mais ainda esse capital aí a gente teve todos os problemas que até hoje tem quando se trata dessa divisão de riqueza, por exemplo. Então é interessante que tinha toda aquela coisa de Deus ali e tal, mas o camponês foi para lá, botou a mão no dinheirinho ali e tal, já começou a se afastar da igreja também. Porque o rei antigamente ele teve uma obrigação de se unir à burguesia. Que se ele não se unisse à burguesia, ia ser derrubado. A burguesia começou a ganhar muito dinheiro, possuir muitas coisas, terras, minérios, foram desenvolvendo, um financiava um cientista, outro financiava o outro ali, e assim foi. Aí o que os reis fizeram foi vamos se unir a eles. Para nós não perdermos o nosso poder, nós perdemos o capital, então eles vão arrecadar impostos para nós, os que estão abaixo deles vão trabalhar e assim vão, consequentemente, é uma roda gigante, né? Eu só queria puxar assim um tentáculo, né?
Vejam bem, realmente houve uma descoberta tão acelerada que reflete nos nossos dias. Nos nossos dias. Agora, interessante, a gente precisa refletir numa coisa. Essa descoberta, esta ciência nova veio e trouxe, além do progresso, ela trouxe também consequências para o próprio homem. Preço. Antes, como eram as guerras, corpo a corpo, depois o canhão mandava a munição, né? Mandava a carga para cima do outro, né? Tinha as catapultas também, né, professor? E bem anterior. E hoje em dia, a ciência, Os vírus biológicos. o homem com uma máquina dessa aí na mão, ele faz miséria no mundo se ele tem... Más intenções. E o mais grave, né, professor? Que ele hoje pode destruir o mundo 50 vezes só com o armamento que ele tem. Então essas transformações aí de todo o nosso trabalho, essa transformação total, né? Que pega a Idade Média, depois a Média e a Contemporânea. Contando tudo, a transformação. Mas vejam bem, onde que eu quero chegar? Cadê a ética, né? Nesse lado? Né? Quem tem o direito de acionar o botão e tirar a vida de um semelhante que está lá do outro lado? Vocês se lembram, acho que foi aquela guerra Israel, há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, a gente via pela televisão, a gente via os mísseis Cirúrgico. né? Então, existe o lado assim eufórico das descobertas, o conforto, mas o mundo parece que agora está em cima de um barril de pólvora, né? Mas ele está se mexendo, né, professor? Não parece que está tentando se sair do barril de pólvora devagar? Não tem como sair. Antes a gente tinha água Quanto para mais poder, agora é só 40. Então, É mais briga religiosa. mas a gente percebe isso claramente, né? E agora mesmo, essa história aí do Bin Laden. Para puxar outra guerra. Puxar outra guerra e para eleger nos Estados Unidos